Com a palavra, o senador Walter Pinheiro, ele relator geral do Plano Plurianual de Investimentos. Bom, senhor presidente Vital Rego, deputado Vaz Lima, que é relator setorial e, portanto, sim, importante nesse debate para que nós tenhamos a oportunidade aí dessa identificação de como a gente se localiza em cada segmento dessa estrutura, ainda que muito marcada por um nível cada vez mais, eu diria, de foco só na execução momentânea, meu caro Vaz. Quero saudar aqui o nosso relator Arlindo Chinaglia, agradecer à Assembleia Legislativa, na figura do seu presidente, saudar os deputados estaduais, federais que aqui estão, vereadores, prefeitos, dizer da nossa alegria de poder estar fazendo isso. Não é a primeira vez que a Comissão do Orçamento toma essa atitude, mas é importante a gente lembrar que esse episódio não é um episódio só de uma mera fixação de um parâmetro. Por isso nós optamos por um processo de ausculta. Tá? E eu quero começar falando de uma coisa que me chama muita atenção. Todo mundo olha para esses momentos para o orçamento. E aí, quando Arlindo entra, quando Arlindo chega aqui, a sensação que me dá é que vai um cifrão andando, meu caro Ítalo. As pessoas olham e têm a impressão que na caneta do relator nós vamos resolver todos os problemas numa só e única, exclusiva, exclusivo atendimento, pessoal. Ou a gente enxerga esses momentos como momentos para que a gente tenha a oportunidade de olhar, e aí eu não estou falando de um planejamento de longo prazo. Aqui tem diversos prefeitos. 4 anos não é um longo prazo, Vaz. 4 anos é algo extremamente de curto prazo. Mas a gente, às vezes, não tem condição de fazer isso, meu caro Cândido. Vossa Excelência que tem uma experiência lá de Suzano, uma experiência aqui da Assembleia Legislativa. Então, é importante tratar isso de outra forma. Como é que a gente tem um olhar muito mais estruturante para momentos como esse? E aí eu quero chamar a atenção para essas modificações. E é nesse intuito que a gente está, mais uma vez, girando o Brasil para discutir um PPA, para ter a oportunidade de encaixar os diversos pleitos num eixo estruturante e criar um nível de responsabilidade na execução, para que não se crie, inclusive, nenhuma fantasia ou provoque nas pessoas expectativas que não têm a menor possibilidade de execução. Então, o plano plurianual a gente modifica esse ano, na medida que a gente trabalha com macros eventos e permite que as ações, a ponta, a iniciativa final, possa ser materializada em cada ano no orçamento. Então é importante quando a gente divide ali as estratégias, diretrizes, metas e os objetivos que podem ser apontados já numa reta final. Pode passar. E a gente vai trabalhando com esse PPA, tentando encontrar alguns eixos locais. Não sei quem foi que se referiu aqui a Franco Montoro, mas essa é uma das coisas que a gente vem batendo há muito tempo. Ninguém mora no Estado, nem ninguém mora na União. O cidadão mora no município. Então, não tem como você elaborar uma política, ainda que tenha uma característica de liberação de recursos em nível nacional, sem olhar para cada canto, sem olhar para cada lugar, para cada comunidade. É a partir daí que você compõe. É diferente de alguém quando diz assim, mas isso é um olhar para o umbigo. Não. Mas é como é que eu posso encaixar o pleito local de maneira que ele encontre algo que está planejado em nível nacional para que a gente supere as desigualdades. As desigualdades não estão no Estado, as desigualdades estão no município. O problema do desenvolvimento econômico se processa em cada local. Então não tem essa leitura nacional. E esse é um importante, decisivo momento para a gente fazer o debate do novo Pacto Federativo. É num PPA que a gente faz isso. Como é que a gente aloca recursos, como é que a gente disputa os recursos? O PPA desse ano é um PPA que vai para 5,4 trilhões.
dividido em 4 programas importantes que eu queria chamar a atenção aqui. Tá? O PPA destina esse ano 2,5 trilhões para a área social. E aí compreende essa área social, a saúde, a educação, a assistência social, que é fundamental. Por exemplo, nesse PPA, a gente introduzir esse nível de relação do Estado, tá? Do ente público, com essa questão do combate às drogas. O combate às drogas não se dá só num processo de ação policial. Aí é a ponta do combate. Aí é o momento, inclusive, já do embate com o traficante. Mas a assistência que hoje no Brasil é exclusivamente feita por instituições, por igrejas, por ONGs, OS, enfim. Então é fundamental que esses programas possam entrar. A ação social, que dialoga com o pleito aqui levantado por muitos, no que diz respeito à necessidade de interiorização do ensino superior, da capilarização da formação técnica profissional. De nada adianta falar em desenvolvimento econômico na pequena cidade do interior de São Paulo, sem que a gente tenha próximo a essa cidade as estruturas capazes, inclusive, para a formação de mão de obra. Eu contava aqui a Vaz de Lima, por exemplo, num período de 1996, 94 até 96, o Edinho de Araraquara sabe disso. Nós viemos da Bahia para Araraquara, para Ribeirão Preto, e fizemos um filme aqui, que a gente chamava Ribeirão Preto, a Califórnia brasileira, para incidir isso no processo eleitoral da Bahia. Só nessa região tinha 1.000 homens da cidade de Pintadas da Bahia, uma cidade com 10.000 habitantes, que vieram embora para essa região para o corte da cana. Portanto, em busca de uma atividade, esse deslocamento provoca problemas no local de origem e provoca desagregação nos locais de destinos. A desagregação urbana, a questão habitacional, o problema econômico, o problema da saúde, a oferta de educação. Então, portanto, são parâmetros que a gente une a partir do local com esse eixo nacional. Então, é fundamental que a gente tenha esse olhar, principalmente na ação social no orçamento. Como é que a gente materializa isso? Nós estamos falando de um PPA que tem para o programa de investimento em infraestrutura algo na ordem de 1,2 trilhão. Portanto, nós estamos falando de uma outra etapa importante. Aqui vários dos senhores prefeitos e deputados falaram do recapeamento. Esse 1,2 trilhão carrega consigo aí algo na ordem de mais ou menos para os 4 anos, quase 400 bilhões, que devem ser aplicados em moradia, infraestrutura, saneamento, a estrutura urbana e da moradia digna. Portanto, enxergando a necessidade de readequar cada local nesse país, encontrando na peça orçamentária. Só é possível fazer isso distribuindo nas peças orçamentárias nos 4 anos. Portanto, fixando esse parâmetro aqui na estrutura do PPA. É bom lembrar também que essa estrutura traz consigo os principais eixos, os corredores de desenvolvimento. São Paulo não pode enxergar a Copa do Mundo como uma atividade finalística, como algo em si mesmo e acabou. Vamos ter quantos jogos aqui na cidade de São Paulo? 3? 4, talvez, contando com o jogo da abertura? E daí? A Copa vai embora, os problemas ficam. São Paulo se mobiliza muito mais do que no dia de jogos de Copa do Mundo. No dia a dia nós temos o caos do engarrafamento, a mobilização urbana a partir dos seus deslocamentos, independente de Copa do Mundo. Um jogo Corinthians e São Paulo no Morumbi deve movimentar muito mais gente do que qualquer partida que aconteça no estádio no dia da Copa. Então, se a preocupação nossa é por dia da Copa, a Copa vai embora. Então, nós vamos produzir as estruturas e as condições só para atender esse evento, ou a Copa virará uma janela de oportunidades, essa janela nos permitindo a consolidação de estrutura que se transformem em legados para esse Estado. Esse é o debate que a gente tem que fazer no PPA. Então, aí introduz nisso, Vaz, a questão da estrutura urbana, a mobilidade, reequipar os aeroportos, discutir as vias e os canais de ligação para os portos, o escoamento da produção,
tratar da questão dos eixos estruturantes enquanto estradas federais nesse estado, dentre elas a 153, que inclusive já está num projeto bem claro, porque ele é o principal veio de ligação para que o oeste brasileiro, passando pela 153 em São Paulo, também encontre rotas para escoamento da sua produção, além de ser uma estrada que resolve um dos graves problemas de deslocamento para uma região inteira de São Paulo. Então isso tem que estar nesse debate como um todo. E, portanto, aproveitar esse momento da COP e olhar essa reestruturação. O debate sobre a questão da aviação regional nesse estado. A estruturação, inclusive, da malha ferroviária, fundamental. Esse é um estado que teve uma posição decisiva na questão da malha ferroviária no Brasil, e isso foi por terra. Então, esse é um dos principais debates hoje nesse PPA. Como é que você reestrutura essa malha, como é que você disponibiliza, não só para cargas, mas também para passageiros. Então, é importante que nessa área de infraestrutura a gente possa ter esse olhar. O mesmo PPA que também destina com programas algo na ordem de quase 670 bilhões de reais para o que nós chamamos do setor produtivo e a área ambiental. Como é que nós vamos resolver os graves problemas? Encontrar em determinados lugares a política e a adoção de medidas para a inclusão produtiva, dando o passo seguinte no que diz respeito a essas políticas de assistência. É correto matar a fome, é correto chegar com um programa assistencial, mas o mais correto é você preparar o terreno para que essas pessoas possam se desenvolver. O que farão as pessoas que vivem de programas assistenciais em Suzano, em Araraquara, ou em Penápolis, enfim, e daí? A vida inteira nesses programas, ou se preparando para migrarem para grandes centros? Então, o processo de inserção produtiva, ele dialoga com a política que está no PPA também, de aplicação e liberação de recursos para a agricultura familiar, para o agronegócio, para a comercialização, para a distribuição, para a introdução de da estrutura de inovação e novas tecnologias nessas áreas. Então é fundamental que esse olhar seja um olhar muito mais amplo. Nós não estamos dizendo com isso que a bancada de São Paulo não vai fazer emendas do ponto de vista pontual, atender às suas bases, vai, mas o correto é que dessa audiência a gente extraia um nível de unidade aqui no estado de São Paulo, para que setores da sociedade, para que prefeituras, Câmara, Assembleia Legislativa, Câmara Federal, Governo do Estado, eles possam encontrar quais são as principais propostas estruturantes que interessam a São Paulo, quais são as principais ações sociais que podem encontrar esse eixo programático nacional e, portanto, ter a garantia e a certeza da aplicação desses recursos no Estado e continuando políticas públicas consequentes. Se não me falha a memória, Edinho de Araraquara falou em relação aos consórcios. Já é uma prática, Edinho. E era importante que a gente pudesse introduzir isso aqui. A celebração de convênios com os consórcios formados pelas prefeituras, para que você tenha aí a capacidade de execução, para que você tenha aí, inclusive, uma espécie de garantia de que não teremos na execução de liberação de recursos a figura de atravessadores ou de malfeitores no que diz respeito ao uso da verba pública. Então é importante que nesse contexto a gente trabalhe nessa linha de atendimento a essas questões. Esse PPA, ainda quanto quarto parâmetro, trata da questão das chamados investimentos especiais, que vão para a área de defesa e outras áreas que, de certa maneira, são importantíssimas para que a gente possa trabalhar. Então, esse é mais ou menos o eixo que a gente distribuiu. E aí, onde é que a gente, quero para concluir, onde é que a gente trabalha nessa questão das definições desses macros desafios? Nós estabelecemos no PPA 11 macros desafios que podem, na nossa opinião, garantir um nível cada vez maior de relação para a sua execução e, efetivamente, atendendo a essa demanda da visão estratégica, como é que a gente pensa esse futuro, e aí pensando literalmente no futuro, ainda que marcando a execução para os próximos 4 anos,
como é que a gente trabalha os programas, portanto, a visão mais estratégica e tática da aplicação e do ponto de vista para diante das ações efetivas numa dimensão da realização que é estabelecida em cada lugar. Então, esses macro desafios, meu caro presidente Vital do Rego, vão desde o Plano Nacional de Desenvolvimento, erradicação da pobreza, a ciência e tecnologia e inovação, como elemento estruturante. Essa é outra modificação importante no Brasil. São Paulo, que deu grandes contribuições, se não teve relator do orçamento, meu caro Vaz, nesses últimos anos, mas São Paulo teve uma presença decisiva nesse debate sobre a questão da ciência e tecnologia no Brasil, desde a participação de reitores, Paulo Renato, hoje o reitor de São Carlos, o Newton, o Emanuel, que é secretário de Planejamento de Estado, o Júlio Semeghini, que é secretário de Gestão. Portanto, São Paulo teve uma participação decisiva nessa área, a educação, o esporte e o desenvolvimento da cultura, a saúde, previdência e assistência, a cidadania, a infraestrutura produtiva, a infraestrutura urbana, a infraestrutura social, a democracia e a participação social, a integridade e soberania nacional, portanto, a segurança pública, a adoção de medidas para que você possa atuar na preservação da vida e na ação do cidadão, e a questão da gestão pública, que é aperfeiçoar os instrumentos de gestão, e dentre eles a própria questão no que diz respeito à melhoria das condições de salário dos servidores públicos. Portanto, é no PPA que nós vamos encontrar a possibilidade de atender a essas demandas e fazendo um processo, inclusive, de escalonamento, de distribuição para a absorção dos diversos orçamentos desses pleitos e desses atendimentos. E aí, acho que é fundamental que a gente tenha esse olhar, né? O olhar que nos leve, de uma vez por todas, para entender que o nosso relator Arlindo Chinaga tem diante de si, nesse primeiro ano, um orçamento de 165 bilhões de investimentos. Extraído dele 106 bilhões, Arlindo, dos investimentos das estatais, restará ao relator, em 2012, 58 bilhões para promover o nível de investimento. Eu estou aí já descontando o que é pagamento de previdência, o que é de salário, eu estou deixando 58 bilhões para que a gente faça nesse primeiro ano. Se for nessa lógica, aí eu quero projetar isso para encerrar, Arlindo, nós estamos falando dos 4 anos do PPA, numa lógica onde nós teremos, ao final, algo de em torno de 220 a 240 bilhões de reais de investimento nos 4 anos. Então é fundamental que façamos essa discussão cada vez mais com um olhar estruturante, cada vez mais ligando as diversas necessidades locais a um eixo central, para permitir a eficácia na aplicação desse recurso, para garantir a liberação desses recursos e para garantir, principalmente, que nós tenhamos capacidade para, em realizando esses orçamentos, trabalhar um processo de planejamento estruturante do ponto de vista social e do atendimento das questões locais de cada cidadão. Muito obrigado.